Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. Esse vídeo aqui é uma aula 3 de um curso de Psicologia e Educação e nessa aula aqui a gente fala um pouco em relação à pesquisa e intervenção em psicologia escolar, tá? Para começar essa aula, essa primeira parte dessa aula, eu quero falar um pouco em relação à intuição, sensações e senso comum. Quando a gente faz a pergunta em relação ao que é o senso comum, né, a gente está querendo falar em relação a um tipo de conhecimento que é baseado nas crenças populares, nas tradições e nas experiências pessoais das pessoas. Um exemplo de um conhecimento, né, que vem do senso comum é a ideia, né, de você tomar chá de boldo melhora a má digestão. O que de fato, né, quando a gente olha os artigos atuais, né, científicos, esse conhecimento, que é um conhecimento ancestral, que foi passado de geração em geração, se mostra como verdadeiro, né? Então, essa erva aqui, né, que é uma erva medicinal, ela tem benefícios ali em relação aos processos digestórios do nosso organismo, o que faz com que as pessoas consigam, né, diminuir alguns sintomas relacionados à má digestão quando elas ingerem esse chá de boldo, tá? Então a gente tem alguns artigos, como por exemplo esse aqui do Souza e Moraes, né, de 2021, que mostra em relação a como que o boldo ele pode beneficiar em relação a algumas doenças gastrointestinais, tá? Outro tipo de conhecimento que vem do senso comum, né, é quando você fala sobre tomar mastruz com leite, né, para poder combater vermes e parasitas. E novamente a gente tem algumas pesquisas que foram feitas de que sim, né, quando você toma mastruz com leite, né, você tem tanto uma ação ali que é antiparasitária e vermífuga, que vai ajudar você a combater, né, sintomas relacionados a parasitas, tá? E novamente esse aqui é um conhecimento ancestral que a gente adquiriu, né, da nossa sociedade a partir da cultura, né, e desenvolvimento da nossa sociedade no decorrer da história, tá? Não era um conhecimento que quando ele surgiu ele era um conhecimento cientificamente embasado como é hoje em dia, tá? Mas naquela época as pessoas elas tomavam essa erva aqui para poder aliviar os seus sintomas ali relacionados aos parasitas, né, que eles tinham, se alojavam no corpo, e isso ocasionava sensações de mal-estar, né, e quando eles tomavam essa ervinha aqui, né, esses parasitas eles eram combatidos e os sintomas eram melhorados, ok? Um outro tipo de conhecimento de senso comum é a ideia de que você pegar friagem, né, aumenta a chance de você ficar gripado ou resfriado, tá? Lembrando que gripe e resfriado são coisas diferentes. Porém, né, essa ideia na verdade é um mito, porque a gripe em si ela é ocasionada por um vírus. Então, independente se você está pegando frio ou não, né, o que vai de fato definir se você vai ficar gripado ou não é se você vai ser contaminado pelo vírus da gripe, tá? Se fosse assim, a gente pode pensar em relação há pessoas que vivem em países onde a neve, né, e o frio são constantes, e essas pessoas elas ficariam constantemente gripadas, né, justamente porque se elas estão sendo expostas ao frio, elas ficariam doentes. Sendo que não é isso que acontece, na verdade, né, seria a propagação do vírus que se torna mais frequente em determinadas épocas do ano, e isso acaba sendo associado em relação ao clima, né, e à temperatura, tá? Mas não é o frio que causa a gripe, e sim, né, o vírus, ok? E aí, outro senso comum que a gente tem na nossa sociedade, né, a ideia de que você tomar vitamina C quando você está gripado ou resfriado combate os sintomas dessas doenças, tá? Novamente, essa aqui é uma ideia equivocada, porque embora a vitamina C ela tenha uma propriedade que ajuda a prevenir questões relacionadas à gripe e resfriado, ela não combate os sintomas, tá? Então, se você já está gripado, não adianta nada você tomar vitamina C, porque a vitamina C em si, ela não vai combater esses sintomas, tá? Mas se você não está gripado e você não quer ficar gripado, e aí o consumo de vitamina C, né, que a gente já faz na nossa dieta regularmente, vai ajudar você a se prevenir dessa doença, tá? E você pode fazer uma complementação de vitaminas, no caso, né, a partir daquelas cápsulas, caso você tenha uma alimentação que tem deficiência em vitamina C. Mas, no geral, quando a gente já consome alguns determinados alimentos, a gente já está a gente já está ingerindo, né, determinadas doses que são suficientes ali para a nossa vitamina C, tá? E essa vitamina C ela vai ser preventiva e ela não necessariamente vai combater, né, esses sintomas de gripe e resfriado, ok? Outro conhecimento, né, que, enfim, é até engraçado a gente pensar, né, que é difundido dentro da nossa sociedade, é a ideia de que se você mexer no celular em dias chuvosos, você vai ter uma chance maior de ser atingida por um raio, tá? É uma ideia que é muito atraente porque, né, a gente pensa em relação que os raios eles podem ser atraídos, por exemplo, por objetos metálicos, né, o que de fato é verdade. Porém, no geral, né, esses objetos eles vão ser atraídos
quando eles estão em altas atitudes, né? Então, se você está em uma cidade onde você tem muitas casas, muitos prédios, muitas árvores, né? Muito provavelmente esse raio ele vai cair com muito maior probabilidade em cima desses objetos do que necessariamente você que está mexendo no celular, tá? Então essa é uma ideia que é falsa, que é difundida aí na sociedade, que as pessoas passam adiante, tá? E uma outra ideia também, que também é falsa, tá? É que muitas pessoas, né, quando elas vão às praias, acabam que elas são queimadas ali por águas vivas ou essas caravelas, né, que são esses animais aqui que às vezes eles estão ali na costa, né, perto das praias. E aí, né, existe uma ideia que a gente não sabe necessariamente de onde ela surgiu, né, de que as pessoas, né, que foram queimadas por esses animais, né, que é uma dor muito grande, para poder aliviar ali os sintomas, né, e também tratar aquela determinada ferida, aquela determinada queimadura, né, deveria se passar urina, né, basicamente na ferida, o que é uma ideia completamente absurda quando a gente para pensar, né, porém é um conhecimento que as pessoas acabam difundindo dentro da nossa sociedade, tá? Então, se você for para uma praia, né, e se você for queimado ali por uma água viva ou uma caravela, eu recomendo que você não deixe que as pessoas urinem em você, certo? E um outro tipo de conhecimento também que está sendo difundido, melhor, foi difundido dentro da nossa sociedade de uma perspectiva de um senso comum, né, a ideia de que se você, né, é uma mulher e você toma iodo durante a gravidez, né, durante a gestação no caso, você vai conseguir aumentar o QI do bebê, né? É uma ideia meio absurda, tá? Porém, esse estudo aqui que foi feito aqui embaixo, de 2013, ele mostra a gente basicamente que de fato, o iodo, né, ele pode beneficiar algumas perspectivas cognitivas, né, o que vai influenciar em relação ao QI. Porém, né, tem uma pegadinha aqui no sentido de que o que esse estudo mostrou em relação a benefício do iodo, né, de uma perspectiva correlacional, né, é um acrescento, né, um benefício ali que é muito, muito pequeno, tá? Então, não necessariamente ele ia ser uma diferença grande ali se você toma iodo ou não durante a gestação. Existem outros fatores que vão beneficiar muito mais o QI do seu bebê do que necessariamente você tomar iodo durante a gestação, ok? E aí, né, eu faço uma pergunta para vocês durante essa aula aqui, né? A partir desses exemplos que a gente foi exposto aqui, vocês acham que o senso comum é um tipo de conhecimento que é um conhecimento confiável? Respondendo essa pergunta, eu posso afirmar que não, tá? Porque o senso comum ele é altamente influenciado em relação a preconceitos e crenças dentro da nossa sociedade, como por exemplo, a ideia de que existem raças, né, ou cores de pessoas que são superiores a outras, né, o que vai fundamentar ali diversas propagações relacionadas ao racismo, de discriminação pela raça, cor ou etnia das pessoas, tá? O mesmo acontece com xenofobia, né? Uma coisa que acabou acontecendo muito durante a pandemia da Covid-19 foi a ideia de que pessoas asiáticas, né, eram descendentes de países asiáticos e por isso, né, elas tinham ou maior probabilidade de ser contaminadas com o vírus, ou de certa forma as pessoas acreditavam na cabeça delas de uma forma muito absurda, né, de que pessoas asiáticas, né, elas tinham vírus dentro de si e por isso elas tinham que sair do país porque elas estavam matando as pessoas aqui, né, que é uma ideia completamente absurda, tá? E é uma ideia baseada em um senso comum, né, uma crença e também, né, que está sendo influenciada em relação a toda uma questão de preconceito e xenofobia em relação a pessoas asiáticas, tá? E também questões relacionadas a violências com pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, né? A LGBTfobia. Então, as pessoas têm uma certa crença, né, de que existe, por exemplo, né, uma dicotomia em relação a gênero e identidade de gênero, orientação sexual, né? Por exemplo, que existem somente o homem, que só existe a mulher, que seria somente esse tipo de relação que existe, né? E esse conhecimento é um conhecimento que foi construído de uma perspectiva cultural dentro da nossa sociedade, né? Porém, um tipo de conhecimento que ele não se mostra verdadeiro, né? Que é um conhecimento baseado em preconceito, o que vai fomentar a relação a comportamentos discriminatórios com essas pessoas, inclusive violentos também, tá? O que faz com que isso aconteça na nossa sociedade, né? Então é muito comum a gente ver notícias, né, relacionadas a racismo, de violência com essas pessoas que acreditam, de certa forma, né, que por serem brancas, né, elas são superiores a outras pessoas, né, ou, né, que elas sentem o direito, por exemplo, de matar ou violentar outras pessoas simplesmente pela sua identidade de gênero ou pela sua orientação sexual, né? Que são ideias muito absurdas, mas que estão, né, de certa forma associadas ali em relação a esse senso comum e, né, que recebe muita força ali em relação às crenças e os preconceitos dessas pessoas, certo?
E aí, só para poder recapitular essa primeira parte dessa aula, né? Então a gente está falando em relação ao senso comum, que é um tipo de conhecimento que é baseado em tradições e experiências pessoais das pessoas, ok? E aí, esse tipo de conhecimento ele pode ser influenciado, né, por crenças, preconceitos e o que a gente chama de vieses cognitivos ou heurísticas, né, que são atalhos mentais que as pessoas tomam ali, né, que vão influenciar em relação à tomada de decisão delas ou o comportamento de fato delas, tá? A forma de pensar em relação a um determinado assunto, que é um erro de raciocínio, na verdade. Então a gente pensa de uma determinada forma, só que essa forma de pensar, né, ela acaba sendo influenciada por esses vieses cognitivos e por essas heurísticas, o que faz com que a gente acaba cometendo alguns erros de raciocínio, certo? E aí, em resumo, né, esse senso comum é uma fonte de conhecimento não confiável. E aí a gente precisa pensar, né, do ponto de vista em relação à nossa atuação profissional, tá, que é o objetivo dessa aula aqui, né, que a atuação do psicólogo, né, é uma atuação científica, tá? E o conhecimento científico, ele vai fugir desse conhecimento do senso comum. Ou seja, a gente vai tentar pensar em estratégias cada vez mais eficazes para a gente conseguir adquirir um conhecimento que não seja influenciado, por exemplo, em relação às minhas crenças pessoais, em relação aos meus preconceitos, em relação a esses vieses cognitivos ou essas heurísticas que vão atrapalhar o meu raciocínio e vão prejudicar a minha capacidade de criar um conhecimento que seja um conhecimento verdadeiro, tá? E aí, né, trazendo um exemplo aqui em relação, né, ao que são vieses cognitivos e heurísticas, né, e como que isso atrapalha o nosso raciocínio, tá? Por exemplo, existe a ideia dentro da sociedade de que quando a gente fala em relação a relacionamentos, né, muitas pessoas acreditam que os opostos se atraem, tá? E isso é difundido de uma perspectiva cultural, no qual a gente inclusive tem obras que demonstram, né, casais que são casais completamente diferentes, que eles vão viver um romance muito profundo ali entre eles, tá? Não necessariamente isso é uma coisa errada, tá? Eu não estou querendo um juízo de valor, tá? Só que só estou falando em relação à ideia que existe do ponto de vista social de que, às vezes, os opostos, eles se atraem, tá? E esse tipo de pensamento, né, muitas vezes eles vão buscar, né, justificativos ali do ponto de vista mental sobre o porquê, né, a gente fala que os opostos se atraem. Como, por exemplo, as pessoas elas podem se basear, né, dentro de um conhecimento que inclusive é um conhecimento científico em relação às propriedades físicas de um determinado objeto. Né? Por exemplo, a carga de um determinado objeto pode influenciar se ele vai ser repelido ou se ele vai ser atraído por outro objeto. Né? Então, objetos que têm cargas positivas, né, dois objetos com cargas positivas, eles vão se repelir. Ou seja, cria-se a ideia de que, né, objetos com cargas iguais eles não se atraem. Né? Dois objetos com cargas negativas também eles vão ser repelidos, porém quando você pega um objeto que tem uma carga positiva e um objeto que tem uma carga negativa, né, esses objetos eles vão se atrair, tá? Não só isso também, né, como a gente vai tentar justificar esse tipo de pensamento, né, pensando, por exemplo, se eu me relacionar com uma pessoa, né, que é diferente de mim, né, eu vou estar sendo exposto em relação a novas experiências, vou sair da rotina, o que vai ser, de certa forma, um ponto positivo ali para a relação, né, que vai criar mais dinamismo, né, etc. Tá? Então a gente tenta criar, né, formas de justificar em relação a uma determinada crença ou a um determinado conhecimento, tá? Porém, quando a gente olha dentro do conhecimento científico, na verdade a gente vai ver que as perspectivas elas podem enganar a gente, né? Essa forma de pensamento pode enganar a gente, tá? Como, por exemplo, né, essa ideia de que os opostos se atraem, na verdade ela é equivocada. Que, na verdade, né, são os semelhantes que se atraem, tá? Então, se vocês compartilham gostos em comum, né, interesses em comum, estilos de vidas muito parecidos, tá? Isso vai fazer com que vocês tenham uma maior probabilidade de se atraírem, né? E não só isso também de fazer uma manutenção em relação à quantidade de tempo que vocês vão conseguir ficar junto e manter aquela relação de um ponto de vista saudável, tá? E a gente tem diversas pesquisas que mostram essa perspectiva para a gente. Acho que se você, né, tem interesses e características em comum em relação ao seu parceiro, né, isso vai aumentar ali a probabilidade de vocês darem certo, né, e ter uma relação mais duradoura, tá? Não só isso também, né, como existe, por exemplo, né, um viés que é chamado de viés de retrospectiva, né, que é uma tendência que a gente tem, né, de acreditar que a gente sempre soube de uma determinada resposta ou de determinado tipo de conhecimento, porém, de fato, a gente só vai ter certeza em relação àquele tipo de conhecimento após saber o desfecho daquele conhecimento, tá? E aí, toda vez que vocês verem esse gatinho aqui nessas aulas ou nas aulas futuras desse curso aqui, vai ser porque eu estou dando um exemplo aqui em relação a esse viés de retrospectiva, ok? Então, né, quando eu falei anteriormente, né, como a gente vai estar falando aqui em relação ao curso de psicologia, tá? Psicólogos, né, eles precisam fazer
um domínio em relação à nossa ciência, né? Então, o que a gente chama de ciência psicológica, tá? E aí a gente pode se perguntar, né, qual a diferença em relação a uma pessoa comum para alguém que domina essa ciência psicológica? Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa imagem, né, que a gente tem um personagem animado aqui que é o Frajola, tá? A gente pode tentar entender em relação ao que esse personagem ele está sentindo, tá? Muitas pessoas vão dizer, por exemplo, que ele está nervoso, né, que ele está ansioso, que ele está em pânico, que ele está viciado, seja em cigarro, seja em café, tá? Então a gente vai fazer inferências em relação ao que esse personagem ele está sentindo, tá? Não só isso também, como do ponto de vista perceptual, né, quando a gente olha um determinado objeto, fenômeno, né, ou situação, muitas vezes a gente vai pensar que a gente está vendo uma coisa, tá? Então a gente vai tirar uma inferência e um conhecimento em relação àquilo que a gente vê a partir dos nossos sentidos, aquilo que a gente percebe a partir dos nossos sentidos. Porém, né, se você prestar mais atenção e analisar essas imagens com calma, talvez vocês vejam outras coisas, tá? Então a gente é muito influenciado em relação a diversas ilusões, que são ilusões sensoriais, o que basicamente faz com que a gente não possa confiar 100% em relação aos nossos instintos e também em relação às nossas sensações, porque esses instintos e sensações eles estão, né, sendo constantemente influenciados em relação a essas ilusões perceptuais. Então, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, né, se você olhar com um olhar, né, não tão cauteloso, né, um olhar muito rápido ali, você vai pensar que você está vendo uma coisa aqui, porém, eu te garanto aqui que isso aqui é um livro, tá? Não sei também, quando você olha para essa imagem aqui, parece que a mulher de vestido preto ela está segurando o vestido da mulher de cinza, tá? Porém, se você olhar com mais calma, com mais cuidado, né, prestar bastante atenção em relação aos elementos daquela imagem, você vai ver basicamente que, na verdade, é a mulher de cinza que está segurando o seu próprio vestido, tá? E não só isso também, como essa imagem aqui, muitas pessoas, né, quando elas olham, né, elas vão ter muita dificuldade de identificar qual é o animal de fato que está nessa imagem, né? E aqui, esse animal que na verdade é um gatinho, tá? E muitas pessoas vão enxergar, muitas vezes aqui, um corvo, ok? E, inclusive vão ter dificuldade de encontrar o gatinho aqui nessa imagem. Então, gente, a gente não pode confiar em relação às nossas sensações, em relação àquilo que a gente vê, né? O que vai, no geral, basear em relação ao nosso conhecimento do senso comum, tá? Porque a gente vai estar sendo exposto constantemente em relação a ilusões que vão influenciar em relação a como que a gente vai entender um determinado fenômeno, certo? E aí tem esse videozinho aqui, que é um videozinho muito interessante, tá? Que eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem, no qual, né, dois pesquisadores chamados de Hyder e Simmel, né, eles criaram esse vídeo aqui para poder avaliar em relação ao que as pessoas elas percebem quando elas observam, né, figuras geométricas se movendo, né, em um vídeo. Ok? Então a gente tem, né, três figuras geométricas aqui, né, além de algumas linhas que estão organizadas aqui, e esses objetos eles começam a se mover, né, na tela, né, do vídeo, e as pessoas elas começam a tentar fazer inferências em relação ao que pode estar acontecendo ali. Então as pessoas vão falar em relação, né, a possíveis sentimentos, né, a intenções que estão relacionadas àquelas formas geométricas, em relação a todo um contexto, né, de que, por exemplo, né, essas linhas aqui, na verdade, se tratam de uma casa, uma residência, e que as figuras geométricas elas estão invadindo uma determinada casa, né, ou que uma figura geométrica ficou com raiva, ela ficou triste, ela ficou desanimada, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo ameaçada, tá? Então, quando a gente observa um determinado fenômeno, né, o nosso cérebro, ele foi treinado de um ponto de vista evolutivo para sempre tentar achar relações de causa e efeito em relação aos fenômenos que a gente observa, e não só isso, também a gente tentar encontrar um contexto por trás, né, um processo psicológico subjacente em relação àquele determinado fenômeno que vai justificar uma determinada ação ou um determinado fenômeno, tá? Porém, isso vai enganar a gente, porque se você olhar, né, esse vídeo, essa imagem com cautela, tá? O que você vai ver, na verdade, são figuras geométricas se movendo, tá? Não existe intenção e não existe sentimentos. Então, a gente está sendo enganado em relação ao nosso cérebro, tá? E aí, novamente, a gente pode ser influenciado, inclusive, a um viés cognitivo, né, de retrospectiva, no qual a gente vai pensar, né, que óbvio, né, que estava claro que eram só figuras geométricas, né, que não tinha sentimentos e intenções ali, sendo que na verdade a gente só começa a pensar dessa forma depois que a gente é exposto em relação a esse tipo de conhecimento, ok?
E aí, então, se os sentidos e a intuição enganam a gente, como a gente pode saber de fato o que é verdade, tá? Vou deixar essa pergunta aberta para a gente poder responder no finalzinho da aula, tá? Um outro exemplo em relação ao que a gente fala sobre viés cognitivos, né, em relação a esse fenômeno, inclusive, do viés de retrospectiva, foi quando a gente teve, por exemplo, o atentado de 11 de setembro, tá? Então, o atentado de 11 de setembro ele foi ocasionado ali por um grupo terrorista, e depois que aconteceu esse atentado, né, grupos jornalísticos, né, canais de televisão e programas investigativos, eles começaram a fazer, né, uma investigação em relação ao que ocasionou, né, o que estava por trás em relação a esse atentado, que foi um atentado muito significativo, né, muito marcante em relação à história mundial, tá, principalmente dos Estados Unidos. E eles observaram, por exemplo, que, né, o grupo que cometeu esse atentado, né, ou seja, os terroristas, né, eles já tinham chegado no território americano, né, e que os serviços de inteligência dos Estados Unidos tinham consciência da chegada desses terroristas, inclusive em relação à sua ligação com Osama Bin Laden, tá? E isso foi notificado, inclusive, para o presidente do país na época, tá? E aí, as pessoas, depois que elas viram, né, essa forma de remontar um determinado tipo de acontecimento, tá? Que é uma forma de você adquirir um conhecimento a posteriori, você analisar esse conhecimento a posteriori, né? As pessoas elas começaram a se perguntar, né, como que as autoridades não descobriram que isso ia acontecer, né, e como que eles não preveniram, né, esse determinado tipo de situação, né? A resposta é muito simples, justamente porque quando a gente é exposto em relação a todo o desfecho do acontecimento, a gente faz justamente essa análise a posteriori, né, as coisas elas parecem se encaixar com muita facilidade, tá? Então parece que de fato, né, uma coisa que era uma coisa muito óbvia que ia acontecer. Porém, novamente a gente está sendo enganado em relação ao nosso cérebro aqui, porque esse atentado aqui foi um atentado sem precedentes, né? Então não tinha acontecido uma coisa dessa magnitude antes, né? Não dava para imaginar, né, que esse grupo ia fazer uma coisa tão absurda como essa, tá? Porém, depois que a gente teve em relação a esse atentado, né, os Estados Unidos ele começou a se tornar muito mais ágil para poder tentar identificar possíveis situações de ameaça desse nível aqui, para poder combater elas. Mas antes disso a gente não tinha, né, essa estrutura e toda essa malícia em relação à intenção desses grupos terroristas e principalmente o estrago que poderia ser causado em relação a um determinado tipo de ataque terrorista, né, dessas pessoas, tá? Então, novamente, quando a gente para pensar em relação a um fenômeno a posteriori, né, as coisas elas parecem fazer muito sentido, né? A gente começa a tirar inferências em relação a esse fenômeno, né, que muitas vezes não necessariamente a gente conseguiria tirar, né, quando a gente analisa de fato o fenômeno quando ele está acontecendo, tá? Mas quando a gente faz isso posteriormente, né, as coisas elas parecem muito mais óbvias do que de fato são, ok? Não só isso também, né, como um outro áudio que eu já falei em relação a esse caso aqui, tá? Muitas pessoas, né, que foram, né, não vítimas, né, mas elas estiveram presentes em relação a esse atentado do 11 de setembro aqui, elas começaram a desenvolver um medo muito grande de acidentes de avião, tá? O que fez com que muita gente, né, procurasse viajar somente de carro, tá? Pensando, por exemplo, que viajar de carro era mais seguro do que viajar de avião, tá? Porém, essas pessoas, novamente, elas estavam sendo enganadas do ponto de vista cognitivo, no qual, quando a gente pensa do ponto de vista estatístico em relação à quantidade de óbitos e acidentes que são ocasionados por carro, anualmente, né, a gente vai ver que a chance de você sofrer um acidente e morrer de carro é altíssima, tá? Então, por exemplo, esses dois gráficos aqui, né, que foram tirados em relação a canais de monitoramento em relação a acidentes no Brasil, eles mostram ali em relação aos últimos 10 anos, pensando de 2012 até 2023, né, a quantidade de óbitos por ano que a gente teve com acidentes de carro, tá? Então foram basicamente, né, um total de 450 mil mortes, tá? E em média por ano a gente teve 37 mil mortes, né? E quando você calcula do ponto de vista estatístico a probabilidade de uma pessoa morrer em um acidente de carro, né, é basicamente de 5,32%, né? E pensando em relação a todos os acidentes que a gente tem do ponto de vista social dentro da nossa sociedade, né, acidente de carro, né, é uma das causas de morte mais frequentes e mais prováveis de acontecer quando você pensa em relação a outros acidentes, como por exemplo, acidentes de elevador, né, que muitas pessoas também têm medo, ou acidentes de avião, tá? Então esse outro gráfico aqui de baixo, né, também mostra pra gente um retrato em relação
a quantidade de mortes ocasionadas por acidentes de avião nos últimos 10 anos, então de 2014 até 2024, e o que a gente vai ver basicamente é que esse número é um número muito inferior em relação a acidentes de carro, né? Então, a quantidade total de mortes foi de 808, né? A média que a gente tem por ano de mortes é de 35 pessoas, né? E quando você calcula a probabilidade de uma pessoa morrer em um acidente de avião, essa chance é muito baixa, né? De 0,00001% em relação à quantidade total de viagem de avião que a gente tem no país, né? É a quantidade de vezes que as pessoas morreram, tá? Então é muito baixo a probabilidade de você morrer de avião, tá? Porém, quando a gente passa por uma situação como essa, como foi o atentado de 11 de setembro, né, a gente geralmente fica com essa informação de que acidentes de avião, né, são uma coisa muito perigosa, né, que pode acontecer a qualquer momento, e que inclusive, né, se você está dentro de um avião e esse avião dá algum defeito, acontecer alguma coisa, você simplesmente está condenado à morte, tá? E isso vai fazer basicamente com que a gente passe em relação a esse viés que é chamado de viés de disponibilidade, né? Então a gente tende a valorizar informações que são mais recentes do ponto de vista cognitivo, né, que estão mais disponíveis, né, como de maior valor, tá? Então, se a gente vê uma notícia, um noticiário que um avião caiu, né, inclusive no Brasil a gente teve um acidente trágico de avião recentemente, muitas pessoas elas vão começar a criar, né, um terrorismo dentro da mente delas de que viajar de avião é uma coisa muito, muito perigosa e que a gente precisa evitar viajar de avião, né? E esse erro de raciocínio pode levar as pessoas, inclusive, a tomar atitude, né, ou melhor, tomar a decisão de viajar por um veículo que é muito mais perigoso do que viajar de avião, tá? Então, viajar de carro, por exemplo. Então, um exemplo aqui em relação a como que a gente tem um erro de raciocínio, que é causado por um viés cognitivo, né, que pode influenciar o nosso comportamento, né, e esse erro de raciocínio, né, é bem perigoso do ponto de vista social também, certo? E aí, né, respondendo aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né, para a gente poder entender os processos psicológicos de uma forma satisfatória, né, a gente precisa utilizar essa ciência psicológica, a gente precisa fugir desse senso comum, a gente precisa fugir da intuição e das sensações, tá? E para isso, né, a gente precisa criar e validar teorias que são formas de a gente estabelecer um conhecimento, que é um conhecimento mais próximo de um certo nível de validade, um próximo de um nível de confiança em relação àquele conhecimento, e para isso a gente vai precisar utilizar um método científico, certo? E aí, né, falando em relação ao que diferencia as pessoas, né, que, inclusive, avaliam fenômenos psicológicos do ponto de vista social de um psicólogo de fato, é que o psicólogo, para poder falar em relação a qualquer coisa, né, que envolva psicologia, né, eles precisam estudar muito para poder falar sobre isso, né, eles precisam fazer investigações rigorosas em relação àquele determinado fenômeno, enquanto a maioria das pessoas, né, vão simplesmente se basear em relação às suas opiniões, em relação às suas crenças, em relação ao conhecimento do senso comum, para poder tomar, né, uma posição em relação àquele determinado fenômeno, certo? E aí, inclusive, né, a gente tem algumas competências que estão associadas em relação à função do psicólogo, né, que vai mostrar para a gente que, né, exercer um papel de psicólogo, né, e usar essa ciência psicológica não é para qualquer um, tá? Como, por exemplo, a gente vai utilizar muito, né, o ceticismo amigável, né, que seria justamente uma postura intelectual que é extremamente difícil de assumir, né, que questiona e examina criticamente, né, as crenças, as ideias, as afirmações apresentadas quando a gente pensa em um determinado fenômeno, tá? O senso crítico, né, que seria essa habilidade que é muito difícil de desenvolver também, de analisar, interpretar e avaliar as informações de uma forma objetiva, e também, né, a nossa capacidade de criar experimentação, né, e construir evidências, né, ou seja, criar estratégias e métodos para poder verificar uma determinada informação, visando uma maior confiabilidade em relação àquela informação, certo? Isso é tão importante, né, que a gente inclusive tem, né, alguns determinados artigos, incisos, né, pontos dentro do nosso código de ética que vai falar em relação a essa importância, né, da gente se basear dentro de uma perspectiva da ciência psicológica, ou seja, de se basear no método científico para a gente poder pensar não só no ponto de vista de construir conhecimento, tá? Mas também em relação à nossa prática profissional. Então a gente precisa se guiar, né, desde uma perspectiva científica, a partir das melhores evidências que a gente tem disponível, para poder fundamentar em relação à nossa atuação, ok? E aí, a partir de toda essa fala que eu fiz aqui, né, agora a gente quer falar na segunda parte dessa aula em relação a projetos de intervenção, tá? Mas eu vou cortar o vídeo aqui para ele não ficar tão longo, e no próximo vídeo eu falo em relação a esses projetos de intervenção, pensando no contexto escolar, né, e como que a gente vai utilizar essa ciência psicológica para poder basear em relação a esses projetos que a gente desenvolve dentro do contexto escolar, tá? Então esse aqui foi o vídeo, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Até mais!